Nós vamos fazer uma leitura aqui no Salmo 119. É um salmo pouco lido, porque ele é um salmo grande, né? 176 versículos, se não me engano. Mas nós vamos ler Salmo 119, do versículo 89 ao 96. Assim nós lemos uma porção desse salmo hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Glória ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa, te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu amparo, pela tua bondade. Que o Senhor venha se manifestar, ó Deus, no meio do teu povo. Obrigado, ó Deus, por aqueles que já estão aqui, por aqueles que estão a caminho. Que nessa noite, Pai, o Senhor manifeste o teu poder no meio do teu povo. O Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos. Pai, que o Senhor venha verdadeiramente, ó Deus, sondar cada coração nessa noite. Que o Senhor venha falar, ó Deus, a cada um, conforme a necessidade que cada um tem de ouvir a tua voz. Nós sabemos que a tua palavra alcança corações, Pai. Então, em nome de Jesus, fale com a tua igreja, fale conosco nessa noite. Nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, glória a Deus. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar. Do Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas traspassaram-me, cabeceando. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a bem-amada no céu estarei. A maçã dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar.
face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, e estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Se das ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Vamos cantar o 4. Tem um hino aqui que a gente canta mais nas quartas-feiras, mas ele é muito bonito. Vamos cantar hoje. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti.
Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Meus irmãos, que bom estarmos na casa do Senhor, como nós sempre dizemos aos domingos aí, né? Já estivemos aqui pela manhã na escola bíblica dominical, e hoje nós estudamos e aprendemos sobre unidade, né? Unidade do corpo de Cristo. Foi uma aula muito boa. Tá na página, né? Aí eu pergunto porque às vezes a internet pode dar algum problema, ou o computador, mas a lição está lá na página do Facebook da igreja. Se você quiser assistir, é o nosso primeiro vice-pastor Gilson que lecionou, né? Foi muito bem ministrada a aula. Então você pode assistir. Bom é que você esteja conosco aqui. Nós temos o nosso café da manhã todo domingo. A pastora Liliane faz aquele cappuccino cremoso aí que é famoso, que os irmãos gostam. E a gente tem esse momento de comunhão. Na sequência nós temos a escola bíblica dominical e o nosso desejo é sempre terminar 15 para 11, né? Para a gente dar um tempinho para os irmãos voltarem, e providenciar o almoço, ou comprar alguma coisa pronta, ou ainda preparar, né? Domingo, o almoço sai um pouquinho mais tarde mesmo, mas é muito importante que nós estejamos na casa do Senhor. Então, venha, vamos participar da escola bíblica dominical. Começa, como eu disse, às 9 da manhã, com um café da manhã. Nós fizemos a introdução de uma campanha também na última quarta-feira. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre a campanha, mas já trazendo o título para os irmãos, vai ser a campanha do resgate. Então, os irmãos têm acompanhado o que nós estamos vivendo aí, né? Estou vendo alguns visitantes aqui, sejam bem-vindos. Nós colidimos com um carro que entrou na nossa frente na rodovia e a batida foi bem forte, mas graças a Deus, quem sofreu hematomas foi apenas a Sara, né, no pescoço ali, porque o cinto de segurança passou no pescoço dela e ficou aí uma semana ali com os hematomazinhos, mas depois também sumiu. A gente foi no hospital e fez exame, estava tudo certo, não teve nenhum problema a mais, mas foi um grande livramento do Senhor. E o carro que entrou na nossa frente não tinha seguro. E nós temos uma associação, né? Essas cooperativas, nossa a PVS, associação, não sei o que. E vamos chamar de seguradora, né?
Então a gente está nesse processo agora de ter ressarcido o nosso prejuízo, né? E eu comecei uma campanha particular. A pastora Liliane tem orado sempre, eu também, mas a gente começou uma campanha pessoal mais... um propósito um pouco mais definido, né? Para que Deus possa estar nos abençoando e trazendo esse resgate para a nossa vida. E eu estendi isso para a igreja. Então, na última quarta-feira, nós fizemos o lançamento dessa campanha. E a partir da próxima quarta-feira, serão 7 quartas-feiras. Não tem um número assim, né? Vai ser 8, porque começou quarta-feira passada. Eu sempre estabeleço esse número de semanas, talvez por um costume que a gente já tem assim, mas também para que tenha um fim, né? A campanha vai até quando? Não, vai até o dia tal. A Sara fez um bannerzinho, nós vamos colocar no grupo da igreja aí. Então você vai saber até quando vai essa campanha. Toda quarta-feira, no final da campanha, nós estaremos orando pelos pedidos. Você já pode começar a trazer os seus pedidos. Nós vamos colocar naquela urna ali, que tem um detalhezinho, a cor amadeirada. E você pode colocar os seus pedidos ali, porque a irmã Coraci, as irmãs que vêm orar aqui no círculo de oração, vão estar apresentando, viu, irmã Coraci? A caixinha lá, com os pedidos da campanha. E a gente fala que a campanha é toda quarta-feira, mas na realidade, a campanha é todos os dias. O culto da campanha é na quarta-feira, porque nós esperamos que você esteja vigilante e fazendo essa campanha todos os dias. Você que desejar fazer essa campanha conosco. Mais tarde eu falo um pouco mais dessa campanha, mas coloque isso no seu coração. Você que tem uma causa para apresentar diante do Senhor, faça isso. Porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de resposta, é um Deus de vitória. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Eu vou cantar mais um hino aqui. Mamil está quase podendo fazer uns especial, né, Mamil? Eu vou cantar um aqui, na sequência nós vamos ouvir Mamil. Não sei o que é ainda não, mas... Aleluia. Tu podes, né? Eu cantei aqui não tem muito tempo, mas tem tudo a ver com esses dias de campanha que nós estamos fazendo aqui. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. No início, combate-me. Eu preciso de um milagre,
só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu quero ouvir você dizendo, diga: o que eu não posso fazer, tu pode. O milagre que eu, Senhor, vem só. Senhor, eu tomo a cura que eu preciso. A minha bênção, Senhor, eu tomo. Abra as mãos para. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, paz do Senhor. Bom que você está aqui nessa noite para louvarmos o nome do Senhor, sermos edificados na sua palavra. Eu aproveito essa oportunidade para novamente lembrar aí do 11º simpósio do Ministério de Homens do Campo de Campinas, que vai acontecer no dia 22 e 23 de agosto. Temos aí até o dia 8/7 para fazer a inscrição com valor de R$60, né? Umas pessoas já me procuraram, já teve inscrição confirmada e bênção. Na quinta-feira, estive ali com o pastor Gilson, na nossa regional, teve também ali um encontro de homens, de varões da nossa regional, um evento abençoado, com uma palavra também de Deus ali para as nossas vidas. E até a data limite aí para as inscrições, espero sempre estar lembrando a igreja e os homens, né, para que se inscrevam nesse evento tão importante para nós. O pastor leu aqui no Salmo 119 alguns versículos, e o versículo 92 desse Salmo: se a tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Na versão que o pastor leu: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. É a palavra de Deus, a lei do Senhor, que nos traz alegria. De fato, a alegria plena pode vir desse relacionamento que nós temos
com o Senhor, né? Nada nessa vida pode nos trazer de fato essa satisfação permanente, essa alegria permanente, que não a presença, que é a palavra do Senhor, que nos instrui, que nos orienta, que nos traz as respostas e aquela orientação que pode nos conduzir no caminho do Senhor, rumo àquilo que de fato agrada a Deus e o que Ele espera de nós. Às vezes a gente pode buscar, questionar, né, como viver uma vida plena num mundo de tantos desafios, de tantas distrações, como nós de fato vivermos uma vida plena que agrada a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz que Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Ou seja, Deus já nos concede tudo o que nós necessitamos. Nós não precisamos de fórmulas novas, de novas descobertas, de novos passos. Há 3 passos para a sua vida plena, porque a palavra de Deus já nos traz, que é Deus com seu poder divino, já nos dá tudo o que nós necessitamos para essa vida de devoção, de serviço a Deus, para uma vida que agrada a Deus. Ele prossegue que pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência, e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são elas, essas grandes e preciosas promessas, são elas que permitem a nós, eu e você, participarmos da natureza divina e escaparmos da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada para nós. Não há nenhum segredo oculto que alguém ainda possa descobrir que Deus não já o revelou na sua palavra. E Ele nos dá tudo, nós temos tudo à nossa disposição, a verdade revelada para que nós vivamos a vida de devoção, uma vida que agrada a Deus. E assim, para a glória de Deus, e não para o nosso mérito, não para o nosso destaque, mas para a glória de Deus, nós vivermos num mundo corrompido, numa sociedade corrompida, numa era de valores corrompidos, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de serviço a Deus. Que Ele abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração, e agradeço também ao pastor pela oportunidade de compartilhar algo da parte de Deus nessa noite. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ouvir a irmã Amilde, também conhecida como mãe do Henrique. Primeira vez que ela vai fazer um especial depois que o Henrique nasceu. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A igreja pode cantar junto comigo, viu, irmãos? É um hino bem conhecido. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a sentar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando passar os portões.
celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riquezas que não faltam e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo eu irei cantar quando passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Milde. Vamos ouvir também o nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Jesus, graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos felizes por estar na casa do Senhor nesta noite para cultuar o nome dEle, agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas e prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Salmo de número 27, versículo 4, nos fala o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Glória a Jesus. Um salmo conhecido, salmo de Davi. O salmista aqui, ele nos demonstra nesse salmo a confiança que ele tem em Deus e o desejo. O título fala o anelo da presença de Deus em sua vida, quer dizer, o desejo. Muitas vezes a gente, quando é mais jovem, na fé, lê esse verso aqui e pensa que o salmista queria que a gente mudasse para a casa do Senhor, né? Mas na realidade, Davi pede aqui, além de, no começo do salmo, ele expressar que ele confia a sua vida em Deus, ele expressa a vontade de ter a presença de Deus continuamente na sua vida. Muitas pessoas, muitos cristãos, quando perde a presença de Deus, que é representada pelo Espírito Santo na sua vida, ele procura algo para colocar no lugar, mas não acha, ele não encontra, porque o lugar que tem que ser preenchido pela presença de Deus, só Ele preenche. Então, o que ele está expressando aqui é que ele deseja que a presença de Deus continue na sua vida, de manhã, de tarde, à noite, em casa, no trabalho, no colégio, no caminhar, nos momentos de lazer. Quando o cristão, quando o ser humano consegue viver sempre com a presença de Deus em sua vida, ele é livre, ele é ajudado, ou ele é conduzido a se afastar do mal. Porque Deus o orienta, Deus o ajuda, Deus o fortalece, Deus o livra do mal. É a presença de Deus que faz isso. Nós saímos da nossa casa para vir na casa do Senhor, cultuar, alegrar, ter uma comunhão, um momento de louvor em união com os irmãos. Aprendemos isso nesta manhã na escola bíblica dominical. Mas no trajeto que a gente está vindo para a nossa casa, quando a gente está com a presença de Deus na vida, Deus já nos livra, Deus já nos protege, Deus nos guia, Deus nos traz, nos faz retornar. Quer dizer, é este momento, é esta presença que Davi fala aqui nesse salmo. Não é que a pessoa precisa de estar todo dia e noite, ou 24 horas, no templo, orando. Era bom se pudesse. Mas nós temos a nossa vida social. Mas Deus pode nos acompanhar durante as 24 horas do dia e durante os 7 dias da semana, com a sua presença em nossa vida, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de tratar com as pessoas, na nossa convivência diária. A presença de Deus deve estar em nossa vida. Isso que o salmista nos orienta aqui. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós já vamos orar pelas finanças. Antes eu disse que ia falar um pouco mais profundamente sobre a campanha, né? Já dei basicamente os detalhes. Quarta-feira, 20 horas, vai ser nosso culto. Tivemos a introdução, vamos contar com uma primeira semana, a próxima semana. Amanhã, ou hoje à noite, não sei, a Sara coloca o banner no grupo da igreja. Eu queria que você divulgasse. Eu queria falar sobre o teor da campanha, né? A campanha vai ser uma campanha de encorajamento, para que nós possamos agir.
eu já participei de algumas campanhas em que nós somos muitas vezes orientados a ficar passivos, esperando o agir de Deus. Mas que Deus colocou em nosso coração foi o seguinte: claro, a pastora Liliana é uma mulher de oração, eu também oro muito, precisava orar mais, né? Mas com o que aconteceu, a gente estava focado orando para que houvesse uma solução para tudo isso, e quando o guincho levou o carro para a oficina, eles pediram, vamos falar seguradora, né? Pediu 10 dias úteis para nos dar um posicionamento de como a coisa ia desenrolar. Quando foi chegando perto dos dias úteis, eu acho que uns 10 dias corridos, eu liguei lá. Aí falei, a respeito do evento tal, né? Carro, placa tal. Aí a pessoa me respondeu e falou, olha, embora ainda não tenha completado os 10 dias úteis, eu quero dizer que o prazo foi prorrogado indefinidamente devido à complexidade do ocorrido, né? Das avarias, tal, não sei o que tem. Isso, mas a gente ficou, eu falei, mas indevidamente, como assim? Eu preciso ter uma data, né? Não, eles vão entrar em contato. Esperei os 10 dias úteis, acho que no 11º dia útil, nós ligamos lá, a conversa foi a mesma, o prazo foi estendido indefinidamente. E eu resolvi fazer uma campanha, né? A pastora Liliane já estava na dela, orando e tal, e eu resolvi compartilhar essa campanha com a igreja, na quarta-feira. Na quinta-feira eles ligaram para nós, mandaram um WhatsApp, né? Então, claro, a gente já vem orando, mas eu acredito que foi uma confirmação até da campanha que nós lançamos, porque nós tivemos 3 conversas no mesmo dia. Primeiro mandaram um WhatsApp para mim dizendo, olha, nós queríamos fazer uma proposta de acordo, vamos te dar uma quantia X para você pegar o seu carro na oficina, levar para a oficina que você quiser e arrumar, e a gente, né, fica por isso mesmo, a gente passa a quantia e tal. Aí eu respondi, responda 1 para sim, aceitar, 2 para não aceitar. Eu respondi 2, não aceito, não ia cobrir. Aí a pessoa falou, mandou de novo, não demorou muito. Alguma contraproposta? Eu falei, olha, eu não posso fazer uma contraproposta, porque pela avaria que o carro sofreu, vai ficar praticamente o dobro do que você me ofereceu. Eu não tenho condição de assumir esse conserto, né? Foi avaria no motor, no câmbio, empenho de chassi. Então, eu não tenho condição de assumir isso e nem tem como fazer uma contraproposta. Eu preciso que vocês resolvam e ver aí para ressarcir o meu prejuízo e tal. Não demorou muito, mandaram um outro WhatsApp. Bom que foi tudo de texto, né? A gente tem print e tudo. Falou assim, então nós estamos encaminhando o seu evento para o setor de perda total e vamos passar o valor integral do veículo. Aí eu não sei o que eles consideram valor integral. Então, uma parte foi. Então, isso aconteceu na nossa campanha. Um dia depois da nossa campanha. Sobre o que eu preguei? Eu preguei sobre 1 Samuel 30, quando Davi vai ajudar os filisteus numa batalha, e os príncipes dos filisteus impedem Davi, que estava acompanhando o rei Aquis, né? Falou, não, esse homem aí já lutou contra nós, nós vamos guerrear com o povo dele, vai que lá no meio da batalha ele passa para o lado de lá e é mais inimigo para lutar com a gente, manda embora, nós não queremos não. E Aquis falou, não, mas ele é homem, gente boa, para mim ele é igual um anjo de Deus. Não queremos. O rei Aquis pediu desculpa para Davi, Davi ficou contrariado, mas o que eu fiz? Por que eu não posso ir? Eu sou fiel. Não, eu sei que você é fiel, mas eles não querem, não tem jeito, volta para casa. Davi voltou para Ziclag, onde ele estava, e os amalequitas tinham ido lá e tinham destruído a cidade, tinham levado as crianças, as mulheres, levado tudo embora. E os homens começaram a chorar, queria apedrejar Davi. Mas o texto que nós lemos lá, depois você lê 1 Samuel 30, tem a palavra também, né, de quarta-feira, depois você assiste lá na página. A Bíblia diz que enquanto o povo estava chorando e querendo matar Davi, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E Davi fez uma pergunta para Deus, falou, Senhor, eu devo ir atrás deles? E Deus falou para Davi, deve. E você tem mais, você vai alcançar eles e vai resgatar tudo o que foi tirado de você.
Então, essa campanha tem a ver com sair da passividade. Às vezes a gente até fala, não, eu vou orar, vou orar, vou orar. Não, irmãos, vamos orar. Eu não estipulei dias de jejum, mas escolha um dia ou mais dias na semana, durante essa campanha, e se coloque diante do Senhor. Sabe, se coloque como um guerreiro mesmo diante do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, vai te responder e vai te ajudar na sua causa. Eu estou crendo que Ele está trabalhando na nossa causa, não é que vai dar tudo certo ainda, tem um prazo demorado para se pagar, não acreditamos que Deus não vai abreviar isso aí. Então, continue orando por nós e vamos juntos fazer essa campanha. Quarta-feira, 20 horas, eu espero você para que nós possamos dar sequência nessa campanha. Vamos nos colocar de pé, nós vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças, né? Se você trouxe seu dízimo, ou se você trouxe uma oferta, presente ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Nós sempre reconhecemos o cuidado de Deus, sempre reconhecemos o amor de Deus, sempre damos a Ele toda a glória, porque Ele tem sustentado a nossa vida, Ele tem cuidado de nós, nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família. Então este é um momento para que nós possamos reconhecer Deus como Jeová Jireh na nossa vida. Então ore ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Mais uma vez, obrigado pelo livramento que o Senhor nos deu. Nós, sempre que falamos, nós nos lembramos e o nosso coração fica tocado, Pai, porque grande foi a Tua obra, grande o Teu livramento na nossa vida. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem providenciado o meio para que nós estejamos vindo à igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor, completa a Tua obra ali, não é? Traga restauração plena, um resgate daquele prejuízo que nós tomamos, e nós pedimos ao Senhor, Pai, abençoe a oferta de cada um daqueles que contribuem na Tua casa, daqueles que ofertam, Pai, e entregam dízimo na Tua casa. Prospera cada família, abençoa o trabalho das mãos dos Teus filhos, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, vamos cantar ao Senhor. Glória, glória ao nosso Deus, aleluia. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o céu e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não
posso te ouvir. O meu temor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo, que revelou a sua glória em Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol, sem parar, e mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Maravilhoso é o nome do Senhor, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções não vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada
Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sentir fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem apeça pra contra mim, mas eu não deixo de ter. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha terra. Também apeça pra contra mim, mas eu não deixo de ter. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha terra.
descer ao cheiro das águas. És meu Redentor, porque vives minha o Senhor. Quantos creem nisso nessa noite? O Senhor não falhará. Aleluia. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Glória, glória ao nosso Deus. O Senhor. Sabemos quem tu és, Deus de milagres, infinito é o teu poder. Declare, diga. E tudo que fizeste no passado farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem, os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Declare. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus avivamento. Vitorioso és e estás no trono, para sempre reinarás. Declare e diga: eu não temerei, pois já venceste, só em ti confiarei. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz a luz brilhar, faz a luz brilhar. Deus avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus avivamento. Vem despertar teu povo, vem sobre esta cidade, Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem despertar teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover.
faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar, Deus do avivamento, com fé cantamos, morte foi vencida, tu é a vitória, Deus do avivamento, Deus do avivamento. Quantos podem dar um aplauso a Ele nessa noite? Digno de honra, digno de glória ao Senhor, aleluia. Deus abençoe, podem se assentar. Maravilhoso é o nosso Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Lucas. Deus abençoe a diaconisa Tânia. Quantos irmãos estão procurando aí? Eu quero mencionar por nome, né, os nossos visitantes ali. Misael, Camila e a Sara que está lá. A nossa aqui também é Sara. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 11, versículo 8. Já devo ter pregado ou ensinado nesse texto, numa das quartas-feiras aí. A gente sempre cita no meio de alguma pregação, mas hoje nós vamos usar como base da mensagem Lucas 11:8, onde Jesus está dizendo aqui: digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Glória ao nosso Deus. Os irmãos sabem, né? Começa o capítulo de Lucas 11 aí, falando que Jesus tinha acabado de fazer uma oração ali, e um dos discípulos falou: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensina aquilo que alguns chamam de oração do Pai Nosso, embora não seja, na realidade, uma oração que tenha esse título, porque o que Jesus traz ali não são palavras a serem repetidas, mas sim princípios a serem explorados enquanto nós nos colocamos a falar com o nosso Deus. Primeiro, a adoração, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Depois, o reconhecimento da necessidade de que nós precisamos dele para o nosso sustento. Hoje em dia as pessoas às vezes têm a falsa sensação, porque ele trabalha em algum lugar, tem um salário e vai no supermercado e compra um arroz, compra um feijão, compra uma carne no açougue. Mas naquela época aqui, irmãos, era plantar e colher, né? Então, se Deus não mandasse chuva, se Deus não mandar chuva, não tinha trigo, não tinha pão. Então, quando fala o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Jesus estava falando para Deus permitir que o ciclo da chuva viesse a ocorrer, para que houvesse produtividade ali. E isso fala da nossa vida financeira. Enfim, eu não vou falar sobre essa chamada oração do Pai Nosso, mas o que Jesus ensina ali não são apenas palavras, não é apenas uma essência, não é, de como se dirigir ao Senhor, mas Jesus enfatiza que isso deve ser uma prática. Logo depois dele falar essa chamada à oração do Pai Nosso, ele conta essa parábola que nós lemos aqui, o final dela, que a gente cita aqui muito na igreja, né? E qual que é essa parábola? Essa parábola é que alguém recebeu visita em casa, e se aqui a gente gosta de
de receber os outros com comida, né? Sempre, a gente vai visitar alguém, é comida, é pão de queijo, é aquelas coisas assim. No Oriente, irmãos, isso é uma questão de honra. O Oriente, hoje eu não sei como é que funciona lá, né? A civilização chegou por lá, mas só para vocês terem uma ideia, a gente vê isso retratado em alguns filmes, que às vezes mostra essas questões orientais, mas só para você ter uma ideia, se você hospedasse alguém na sua casa, e se viesse alguém atrás dessa pessoa para matar, você protegia essa pessoa com a vida. Era uma questão de honra no Oriente. Onde a gente vê na Bíblia, né? Talvez uma coisa mais simbólica para isso, é quando lá em Sodoma, ali onde Ló estava, e aqueles anjos que foram comunicar a Ló para sair daquele lugar, porque aquela cidade seria destruída, os moradores da cidade, que eram promíscuos, viram aqueles homens, entrando na casa de Ló, e chegaram lá, bater na porta, e falou: cadê aqueles rapazes que entraram aí? Manda para fora, porque nós queremos, fazer umas coisas com eles aqui. E Ló falou: não, eles estão na minha casa, debaixo do meu teto, não vou de maneira nenhuma liberar. Eu tenho aqui 2 filhas, se vocês quiserem, eu entrego as minhas filhas, mas eles não. Para você ver o grau de honradez que era para alguém dar mantimento e teto. Então, isso é uma parábola, tá? Mas uma situação que provavelmente poderia ter acontecido, e até mais de uma vez, né? Alguém pedir comida emprestada para o vizinho, porque chegou parente lá. Mas Jesus conta essa parábola dizendo que era tarde da noite. E naquela época tem outro pormenor, as casas não eram fáceis de ser fechadas, né? Hoje você vai em alguns lugares aí, a maçaneta já é digital do dono, né? Ou chega lá com o olho, alguma coisa. Naquela época, né, eu ainda vivi isso na casa de parente que morava na roça, a tal da tramela, né? Você fechava lá, aí eles punham uma tábua aqui, fechava um negócio aqui, encostava ali, tampava a fresta da madeira para não entrar vento, porque lá no deserto é muito quente de dia e muito frio de noite. Então eu tinha que fechar a casa e dar uma calafetada por dentro, pôr uns panos lá para não entrar vento. Aí o vizinho escuta o outro chamar lá: o que foi, vizinho? Não, eu contou a história, chegou uma pessoa aqui, eu tenho que dar comida para eles e tal. Falou: não, amanhã a gente vê isso, amanhã. Não, tem que ser agora. Não, amanhã já fechei a casa, é difícil. Não, tem que ser agora. Ele ficou insistindo até que aquele vizinho abriu a casa e deu a comida. E Jesus vem aqui no versículo 8 que nós falamos, na explicação da parábola, ele está dizendo: digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Então, Jesus não está ensinando apenas uma fórmula, ele está aqui falando da necessidade da constância, da gente chegar diante de Deus e abrir, rasgar o nosso coração. Nós somos indivíduos. Pedro, lá em 2 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cada um de nós tem algo a apresentar ao Senhor. Não tem oração genérica, não tem algo que pode ser aplicado para todo mundo. A oração é algo que brota do nosso coração e da nossa necessidade. Então, no meu primeiro ponto aqui, eu coloquei o seguinte: a oração eficaz, ela nasce da consciência da necessidade. Eu ouvi uma frase um dia, que eu não me esqueço dessa frase, e volta e meia eu me lembro, e isso até martela o meu coração, porque eu busco muito um avivamento cada vez maior na minha vida, né? Eu costumo dizer que eu estou vivendo a melhor época espiritual da minha vida. Não tenho saudade da década de 80, de 90, de não sei o quê. Não, eu não tenho saudade daquela época. Eu estou muito bem com Deus hoje. Mas eu quero melhorar ainda. Mas eu ouvi uma frase um dia de alguém falando, pregando sobre avivamento, e não era um avivalista daqueles que, igual de quinta-feira que foi lá no negócio ao céu, disse que o negócio foi animado, né? A pessoa falava mais calmo, mais tranquilo, mas ele falou assim: o avivamento só virá sobre a sua vida quando você não conseguir mais viver sem ele. Enquanto você conseguir trabalhar, negociar, ir para a escola, namorar, casar, comprar, vender, sem avivamento, o avivamento não vai
vir sobre a sua vida. Agora o dia que você não conseguir mais fazer nada na sua vida, sem que o avivamento venha sobre ti, aí o avivamento virá. E eu transfiro essa palavra para a resposta da oração. Porque o que Jesus está dizendo aqui, às vezes a pessoa fala, eu já ouvi muita gente falar isso, pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo, estou precisando de uma resposta de oração. Irmãos, esse texto aqui é, como os coaches dizem por aí, é a chave que ele entregou para nós. Porque ele está contando uma parábola e falando assim, ó, Jesus está falando aqui, ó, ora, 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 ora. E se Deus não te responder porque Ele te ama, ou pela amizade, né? Porque a gente precisa ser amigo de Deus, né? Se Ele não responder pelo amor ou pela amizade, Ele vai responder para deixar de ser importunado. Jesus está falando isso a respeito da oração, meus irmãos. Então, só alguém que tem necessidade, e que entende essa necessidade, é que vai para os pés do Senhor dessa maneira. Do contrário, a pessoa ajoelha ali, eu já contei isso aqui, mas é oportuno, né? Vou repetir, tem umas coisas muito interessantes, se é verdade ou não, eu não sei. Se for verdade, que bom que a pessoa testemunhou, né? Se não for verdade, parabéns para quem inventou, né? Diz que uma mulher, ela gostava muito de orar antes de dormir, enfim, como crente deve fazer mesmo, mas ela trabalhava, né, tinha dupla jornada em casa, terminava de arrumar as coisas tarde, aí ela ia ajoelhar para orar, e às vezes ela estava até meio cochilando, orando ali, muito cansada. Aí ela pensou, falou, você quer saber? Eu vou escrever a minha oração. Eu oro pelo meu marido, pela minha família, pela igreja, pelo pastor, oro pelo pastor da igreja, aquela coisa toda, né? Então eu vou anotar aqui, porque eu não tenho que ficar raciocinando para saber o que eu vou orar. Ela pegou e escreveu a oração. Aí ela punha debaixo do travesseiro, né? Depois que ela arrumava a cama, deixava arrumadinha, punha debaixo do travesseiro. Quando ela chegava lá, ela só tirava a folhinha, ajoelhava e lia, para não cansar a mente, né? Ela lia aquilo ali. Só que teve um dia que ela chegou tão cansada, mas tão cansada, que ela pegou uma fita adesiva, colou a folha na cabeceira da cama e falou, Deus, o Senhor sabe ler, tudo que eu preciso está nesse papel aí, né? Resolve para nós. Entendeu? Então, às vezes, a gente se coloca no automático. Às vezes, a gente vai naquela e fala, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus sabe o que eu estou sentindo, e isso é verdade. Mas, na sequência, se não de Lucas, em outro momento, nessa sequência mesmo aqui, acho que no versículo 9, coloca lá, por favor, Sara. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus podia muito bem estar dizendo, eu sei o que você precisa, eu sei que está tirando o seu sono, eu sei que está causando angústia no seu coração, mas eu quero que você verbalize, eu quero te ouvir clamar. É necessário que nós oremos. Então, primeiro passo, tenha consciência. Você tem necessidade de que algo se resolva? Bom, nossa família é uma bênção, tanto do lado da pastora Eliane, como do nosso lado. Graças a Deus, ô povo abençoado, povo bom. E assim, no momento que a família descobriu que eu estava sem carro, no outro dia, meu sobrinho chegou lá em casa cedo, com uma chave de um dos carros que ele tem lá, falou, tia, está aqui, enquanto o senhor precisar, está aqui na sua mão. Mas penso tanto que isso incomoda a gente todo dia, né? Está no trânsito, o povo anda mais perto da gente sai para lá, o motorista, chega para lá, para que ficar tão perto assim? Eu trabalho com comunicação há muitos anos, eu já bolei um adesivo, até porque o golzinho que a gente tinha alguém colou um adesivo lá do negócio que eu queria cobrir, eu bolei uma frase de um adesivo, mais ou menos assim, está inacabado. Se você estiver conseguindo ler o que está escrito aqui, você está muito perto, chega para lá. Para o motorista, se ele ler, se você estiver conseguindo ler isso aqui, você está perto demais, dá uma afastadinha aí, não é? Porque, enfim, então, eu sei, é de coração, né? Eles desejam muito servir a gente, mas a gente fica com aquela coisa, né? Então, isso gera em nós essa necessidade muito grande de estar pagando esse preço de oração. E de estar fazendo essa campanha, eu, a pastora Liliane, a Sara, e compartilhando com a igreja, para que a gente faça todo mundo junto, porque a gente entende essa necessidade. Irmãos, e de fato, todos nós necessitamos
Todos nós precisamos do Senhor em todas as coisas. Olha uma coisa que Jesus diz que a gente precisa prestar atenção também: sem mim nada podeis fazer. E às vezes a gente se julga porque tem um salário para pôr comida na mesa, para colocar uma roupa né? Caiu a taxa das blusinhas aí, né? Tem o dinheiro para fazer não sei o que e tal. A pessoa às vezes tem um Deus de estimação, né? Tem um Deus cultural, mas a realidade não, meus irmãos. Se a gente parasse para pensar, eu faço muito isso, às vezes quando eu estou fazendo aquecimento vocal, treinando, estudando alguma coisa assim, e eu tenho que respirar fundo, eu tenho que prender a respiração, soltar a respiração devagar, né? A idade vai chegando, eu tenho que preservar o meu fôlego. E nesse momento eu lembro e agradeço a Deus: Deus, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado, Senhor. Porque a gente respira o dia inteiro e a gente nem lembra que está vivo, porque nós temos o oxigênio que Deus nos dá. E a gente precisa então trazer isso. Então, muitos não oram de verdade, por quê? Porque ainda não acreditam, que na realidade eles não conseguem realizar sozinhos aquilo que precisa. Eles têm aquela falsa sensação de segurança. Mas não. Desculpa estar falando tanto isso, mas é porque está recente na nossa mente. A pastora Liliane, do meu lado ali, mais do que a gente viu, o carro entrou na nossa frente na rodovia e parou, não tinha o que fazer, né? A hora que eu vi que ia bater mesmo, tal, mas a gente pensa naqueles segundinhos ali. Eu não estava nem preocupado com salvação, minha vida está nas mãos do Senhor, né? Fiquei preocupado que a pastora Liliane passara. Fiquei preocupado com elas. Mas assim, aquilo ali poderia ter mudado a nossa vida. Hoje a gente poderia ter ido para... Deu perda total. Hoje a gente poderia não estar mais aqui. Ou poderia estar hospitalizado. Ou o próprio motorista que causou o acidente lá. Se eu não jogo um pouquinho para a esquerda e sai do rumo da porta dele, poderia ter sido. Então, é aquilo que Tiago fala, né? Tiago fala assim: aquela pessoa que fala assim, amanhã eu vou para tal cidade, vou comprar, vou vender, vou negociar, vou ganhar dinheiro. Vocês são loucos. A pessoa devia dizer o seguinte: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. A gente precisa ter essa consciência, meus irmãos. Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, irmãos, não é em todo caso, tá? Mas deveria ser, via de regra deveria ser, a necessidade deveria empurrar o homem para Deus. Às vezes tem alguém que passa uma luta e sai da igreja, some, vira as costas e tal, mas não. A necessidade deveria nos empurrar para o Senhor, e a gente colocar a boca no pó, né? Colocar o joelho no chão e clamar, e declarar: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para resolver o meu problema, né? Para julgar a minha causa, para me dar vitória. Então a declaração diária para a nossa vida deveria ser: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Segundo, irmãos, a oração que alcança resultados é a oração perseverante. Eu ouvi, a gente escuta cada coisa em pregação. Isso, acho que eu fiquei sabendo que falaram numa outra igreja, e alguém me contou, falando assim que o pastor da igreja, isso aqui é o pior, quando é um pregador itinerante, né, a gente ainda conserta na quarta-feira, tá, mas o pastor da igreja falou o seguinte: irmãos, quando você pedir uma coisa para Deus, você pede e esquece, porque se você orar 2 vezes pela mesma coisa, isso é falta de fé. Você já pediu, Deus vai fazer, mas não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não tem esse negócio de você ficar delegando. Você faz isso com o office boy: eu estou com um documento para levar ali, vai lá, entrega lá, não é? Para Deus, não. Senhor, estou aqui de novo. E é exatamente a parábola que Jesus conta do vizinho importuno. Todo dia.
Não é, irmão Fátima? Chegar o dia que Deus olha do céu e fala, Fátima, ô Gabriel, que é o Miguel que luta, não é Gabriel que leva assim. Gabriel, eu não aguento mais ver a Fátima falar naquele assunto lá, não. E agora tem duas, assim, outra irmã Fátima aqui também, né, irmã Fátima? Hã? Não, mas eu estava falando para você, irmã Fátima. Eu falando agora tem duas aqui, ó. Tem outra irmã Fátima aqui também, então serve para as duas. Eu não aguento mais ver a Fátima falar aquilo lá, não, Gabriel. Vai lá, dá um jeito de resolver aquela coisa lá, porque vamos ver se ela vai orar por outra coisa, que ela lá não está dando, não vou ouvir aquilo lá mais não. Resolve. Mas quanto a gente tem que gastar, né, do nosso coração? Não é saliva, não é argumento, é o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é o que diz o Senhor. Então, Jesus mostra que a porta, ela não se abriu imediatamente, né? O vizinho bateu lá, mas teve uma coisa de cá, né? Lembra quando Jesus estava lá? Eu já falei sobre isso aqui há alguns dias, aí, não sei se foi na escola dominical, ou, enfim, mas que Jesus foi para as regiões ali de Tiro e Sidom. Jesus foi tirar umas mini férias, sabia? Porque o povo de Israel já estava lá querendo, falando mal dele e tal, e ele curava e multiplicava pão, e nada adiantava, o povo estava querendo se levantar contra ele. Aí ele foi para as cercanias de Tiro e Sidom, que era uma terra onde o povo era inimigo de Israel, tipo assim, né? O povo não ficava atravessando a divisa para ficar passeando lá, não. Então não ia judeu para aquele lado. Aí Jesus foi com os discípulos, atravessou e entrou lá no terreno inimigo. Para quê? Já pensou Jesus ir para o terreno inimigo para sair de perto do povo dele? Mas tinha uma coisa para acontecer ali também, né? Então ele entra lá nas cercanias de Tiro e Sidom, e de repente uma mulher reconhece ele e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está padecendo lá, e, enfim, terrivelmente enferma, endemoniada. E Jesus falou assim: não é lícito tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso que Jesus fez aqui foi exatamente a metáfora que ele usa. Ele falou: não, eu não vou abrir não, a porta está fechada. Está fechada a porta. Não vou abrir. É aquela coisa da primeira negativa, né? Jesus falou: não, eu não vou tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela fala: sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor está certo. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o coração de Jesus foi tocado naquele momento. Não existe argumento para tocar o coração de Deus. Você pode pegar a pessoa mais sábia e entendida, o melhor escritor, inteligência artificial que elabora texto, pega tudo, cria a oração perfeita para chegar diante de Deus e ele não resistir e entregar o que eu quero. Irmão, não tem inteligência artificial que toque o coração de Deus. Não existe. Mas a Bíblia diz no Salmo 51, se não me engano, 17, talvez não seja, mas diz assim: há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Às vezes alguém tem a leve impressão que está elaborando uma oração bonita, mas lá em Romanos 8, 26, Paulo diz assim: na verdade, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe? Deus é poliglota, Deus fala todas as línguas, entende todas as línguas, sim, mas o que chega diante de Deus não é o português que você está falando quando você dobra o seu joelho e clama ao Senhor. O que chega diante de Deus são gemidos inexprimíveis do Espírito Santo pela sua vida, para que Deus possa se mover a seu favor e te dar a vitória. É isso que a gente precisa entender. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Tessalonicenses 5:17, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, nós já citamos aqui. Então,
Tem orações que são respondidas instantaneamente, mas tem batalhas que perduram. Olha o que aconteceu aqui em Daniel, no capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10, 12. Meus irmãos, Daniel teve sonhos e visões, e ele ficou perturbado. E o que aconteceu com Daniel? Ele sentiu a necessidade que nós estamos falando, de buscar a Deus por resposta. E ele foi para a oração e foi para o jejum. 21 dias demorou para o anjo trazer uma resposta para Daniel. E quando ele chega lá, ele fala assim, desde o momento em que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante seu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Não demorou 21 dias para Deus ouvir. Deus ouviu exatamente no momento que ele aplicou o coração dele diante do Senhor. Acontece que houve uma batalha espiritual, enfim, e o anjo, chegou com a resposta 21 dias depois. Então, Daniel nunca fez uma campanha de 21 dias, tá? O povo faz campanha de Daniel, tal, ele não estipulou, Deus, eu vou te dar 21 dias de prazo para você resolver a minha causa. Não, ele dobrou os joelhos, e enquanto ele não obtivesse resposta, ele não pararia de orar. Aconteceu que 21 dias depois chegou. Então, eu não tenho esses preciosismos, não. Se alguém faz essa campanha, dá nome, não precisa repreender, nem corrigir, não. Mas, biblicamente, Daniel não fez uma campanha de 21 dias. Ele dobrou os seus joelhos, reconhecendo a necessidade de que Deus desse a ele discernimento, porque a revelação que ele recebeu foi muito grande. Então, você sente que tem necessidade de buscar o Senhor? Ele tem resposta para a sua vida. Aplica o seu coração a buscar o Senhor. Deus ouviu no primeiro dia. Terceiro lugar, meus irmãos, a oração eficaz, ela é movida por fé e por expectativa. A pessoa não adianta falar, não, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas na hora do vamos ver, a pessoa começa a pensar, mas será que uma pessoa tão pequena como eu, será que Deus vai olhar para mim? Será que Deus vai olhar para mim? Estava preguei uma vigília mês passado, lá em Nazário. E eu citei um texto que eu já citei aqui na igreja, de Gideão malhando trigo no lagar. Que um dia, depois de ter lido esse texto tantas vezes, eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha percebido. Assim, a gente passa leitura, né? A gente parece que lê automático, assim, já conhecendo e tal. Mas lá diz que Deus, ou o anjo do Senhor, se assentou debaixo de uma árvore. Se você puder achar, Juízes 6, onde fala que o anjo do Senhor se assentou debaixo de uma árvore, para a gente ler esse versículo, só para você ver a importância que você tem para Deus. Às vezes a pessoa fala assim, o que eu faço, o meu trabalho é tão simples, meu trabalho não tem nenhuma relevância social, eu trabalho para colocar comida na mesa. Deus está olhando o que você faz, não pelo que isso significa para a sociedade, mas como o seu coração está se empenhando naquilo que você faz. Então Deus se assentou, olha lá, Juízes 6:11, antes de Deus falar com Gideão, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma teofania, é o próprio Deus visitando a terra ali, né, o próprio Jesus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Gideão estava malhando trigo e o anjo do Senhor veio e se assentou. Se assentou ali. Para quê? Para observar um ser humano que não tinha a mínima capacidade de resolver o problema dos outros, mas que falou assim, eu não posso ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado, eu vou agir de alguma forma. E o anjo olhando falou assim, olha lá, que coisa. E é muito interessante a arrogância do ser humano, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa acha que não é nada, se Deus fala alguma coisinha, a pessoa começa a achar que ela é um semideus também.
Porque Deus fala assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, se o Senhor é comigo, o que foi feito, não sei o que e tal. Ah, eu vou livrar os midianitas, vou livrar os israelitas da mão dos midianitas por meio de você. Mas como que vai fazer? Porque, eu sou pequeno, o povo é pequeno, o exército inimigo é grande. Aí Deus olha para ele e fala assim, porque eu estou falando, porque eu estou dizendo, é a minha palavra. Eu estou empenhando a minha palavra e estou dizendo, eu vou usar você para dar vitória contra os midianitas. Não é sua força, não é eu estou falando, eu falei e acabou. E vocês sabem como é que foi a batalha, né? A gente pensa que, se a gente fizer uma pergunta, falar assim, com quantas pessoas Gideão venceu o exército, a coalizão, né, lá dos midianitas, 140 mil aproximadamente, com quantas pessoas? A nossa resposta é 300. Irmãos, os 300 não lutaram. O negócio é que o povo estava tudo com medo do exército inimigo. O que aconteceu? Deus falou para Gideão, de 32 mil, não estou pregando sobre isso, então, está resumindo, manda embora quem tiver com medo, foi embora 22 mil, ficou 10 mil, separa quem toma água de um jeito, põe de um lado, quem toma água do outro jeito, põe de um lado, sobrou 300. Esses 300, com o que eles foram para a guerra? Uma botija, uma corneta e uma tocha. Não tinha espada na mão dos 300. A estratégia foi, dividiu em 3 grupos de 100, e Gideão falou, o meu comando, vocês vão dar um grito, a tocha vai estar acesa dentro da botija, vocês vão dar um grito, vão tocar a buzina aí, ou dar um grito, não lembro se vocês estavam com buzina, só com a tocha e acho que ele só estava com a tocha e com o negócio, era para dar um grito, vocês vão dar um grito bem alto, e vão quebrar a botija aí para o fogo aparecer. E eles fizeram isso, fizeram um barulhão e quebraram as botijas e o fogo da tocha brilhou, e eles viram aqueles 3 lugares de fogo, estamos cercados. E eles ficaram com tanto medo e começaram a lutar entre si, e eles começaram a se matar. E o povo de Israel, vendo isso, se encorajou e entrou na batalha. E eles então correram atrás do povo e eles venceram os midianitas. Os 300 não tinham nem espada. Então, quando Deus vai fazer, não é a nossa força, mas é a nossa disposição de estar ali. Eu me coloco na brecha pela minha família, eu me coloco na brecha pela minha própria vida, porque às vezes a gente precisa clamar. É bom pedir oração, não tem nada de errado com isso. Pode colocar o seu nome ali no caderno do círculo de oração, pode pedir a irmã Coraci, pode pedir a pastora Liliane, pode me pedir, a gente ora. Mas não abra mão de se apresentar diante de Deus, falar, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, estou apresentando a Ti a minha causa, tem misericórdia de mim e ouve o meu clamor. Então nós precisamos, irmãos, ter essa fé e ter essa expectativa no nosso coração. Olha qual é a promessa de Deus, Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Olha o que diz em Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a oração bíblica não é um ritual de voz, não é um ritual de repetição. A oração bíblica é o derramar do coração diante do Senhor. A gente precisa derramar o nosso coração diante do Senhor. E por último aqui, a oração que gera resultados, irmãos, ela está diretamente ligada a um relacionamento com Deus. Lembra que eu falei aqui que Deus é nosso amigo e precisa ser mesmo? A parábola que Jesus conta é que ele foi na casa de um amigo. Que bom que o vizinho era amigo, né? Quantos vizinhos são inimigos aí? Mas ele chegou no vizinho, era amigo dele. Chegou lá, bateu na porta, reconheceu, ô meu amigo, eu sei que é você, me desculpa, agora não dá, amanhã a gente vê isso, né? Mas era amigo. Era amigo. Uma oração para ser respondida, uma oração que gera resultados, ela tem que estar ligada a um relacionamento com Deus. Não adianta a gente, como um desconhecido, chegar para Deus e derramar diante dele aquilo que a gente precisa. A gente precisa construir essa relação dia a dia. Como é que a gente faz isso? Claro, vindo aos cultos da igreja, na escola bíblica dominical, lendo a palavra, ouvindo canções que realmente são bíblicas, orando,
buscando a presença do Espírito Santo. E quando a dificuldade chegar, quando a situação angustiante se apresentar, nós temos plena e total liberdade em chegar e rasgar o nosso coração diante do Senhor. A gente precisa fazer isso. Eu não sei quem já passou por isso, né? Às vezes precisar, mas é homem, mulher talvez uma vasilha, alguma coisa, mas homem, as mulheres, tem muita empresária aqui hoje também, tem muita mulher que trabalha assim, né, e que são empreendedoras. Mas eu, remontando um pouquinho ao passado, às vezes você precisava de um serrote, não tinha. Aí você lembrava que um conhecido seu tinha, mas você não conversa com ele tem uns 5, 6 meses. Aí você quer o serrote. Aí é a vergonha, você chega, né, puxa uma conversa, pergunta como é que tá as coisas, não sei o quê, tenta criar uma situação ali de descontração, para depois tocar no assunto do serrote, né? Porque falta aquele vínculo, né? Para Deus não, para Deus, estou aqui de novo. Todo dia. Salmo 5, para a gente ir para a nossa conclusão. Salmo 5, olha o que diz aqui, de um relacionamento. Acho muito bonito esse salmo. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, até aí mesmo, leia depois o salmo na sua casa. É você chegar diante de Deus e falar: Deus, estou aqui de novo, estou aqui todo dia, eu sei que o Senhor está sabendo aí, que mudou uma situação aqui na minha vida aqui, mas eu preciso compartilhar com o Senhor, eu preciso rasgar o meu coração diante do Senhor, porque está me angustiando, está querendo roubar o meu sono, está me trazendo preocupação, e eu não quero ter isso, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, eu sei que para o Senhor isso não é nada, mas eu estou aqui com a minha voz e com o meu coração apresentando diante do Senhor. É isso que eu estou convidando você para fazer todos os dias, mas em especial nessa campanha em que nós estamos aí, irmãos, de uma forma ativa. Davi ficou sabendo o que tinha acontecido, os homens estavam chorando, falou: não, vamos atrás e vamos buscar. Deus mandou. Tinha 600 homens, 200 falou: a gente não aguenta não, estamos cansados, você pode ficar aí, fica olhando as malas. Vocês dão conta de olhar as malas? Não, então olha as malas aí. Pegou 400 e foi. Quando chegou lá, disse que a terra estava forrada de inimigo, estava forrada de gente. Davi tinha 400 homens cansados, cavalgando há cerca de 4 dias sem parar. Tantos dias para ir com os filisteus, dispensar, tantos dias para voltar para Ziclag. Chegou lá, não deu nem tempo de desarriar os cavalos, temos que voltar de novo. 400 homens cansados, contra um exército acampado, que estava se alimentando ali, farreando. A Bíblia diz que Deus entregou todos na mão deles. Irmãos, como Deus havia prometido, Davi resgatou tudo. Mas a Bíblia diz que ele trouxe um grande despojo do inimigo, que era muito mais que o inimigo tinha tirado dele. Muito mais, porque isso é que nosso Deus faz. Então, coloque a sua causa diante de Deus, se levante e esteja ativo. Fala: Senhor, eu estou aqui na batalha, eu não tenho força, só para lembrar, só para lembrar o Senhor, eu não tenho força para vencer, mas eu estou aqui na batalha, estou aqui com o Senhor. E aí você vai ouvir aquilo que está lá em 2 Crônicas 20:17. Vocês lembram desse texto? Já citei ele tanto aqui, tem tanto tempo que eu não cito. É 2 Crônicas 20:17. Nessa batalha não tereis de pelejar, diz o Senhor, tão somente está em pé e vede o grande livramento do Senhor. A Bíblia está falando que você não vai ter que pelejar, mas está falando que você vai ter que ficar de pé. Vamos ficar de pé agora? Porque tem gente que fala assim: Deus falou que eu não tenho que guerrear, então eu vou ficar tranquilo. Não, você não vai ter que guerrear, mas você tem que ficar de pé, posicionado.
para que você possa enxergar o livramento que Deus vai nos dar. Como é que a gente vai enxergar o livramento que Deus nos dá, se o livramento acontece no reino espiritual? A gente precisa estar espiritualmente ligado com o Senhor. Eu creio na nossa vitória. Você crê comigo? Eu creio na nossa vitória. Nós vamos orar agora. Não sei quantos podem vir na quarta. Se você puder, faça essa campanha. Irmãos, quando Deus nos coloca para fazer uma campanha, você pode vir que vai dar certo. Vai ser uma coisa boa. Se você puder vir na quarta, venha. Começa às 8 da noite. Vamos juntos. Do contrário, vamos continuar nossa vida de igreja. Mas estejamos todos os dias na presença do Senhor, crendo, confiando, acreditando e orando, porque Deus é aquele que dá vitória. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai, pela tua bondade, entregar, ó Deus, esse caminho das pedras para nós, sobre a insistência, a persistência na oração. Perdoa as vezes que nós temos orado, Pai, clamado, como quem não tem fé. Ajuda-nos, Pai, acrescenta-nos fé, para que nós possamos, ó Deus, nos posicionar diante do Senhor, para que nós possamos, Senhor meu Pai, ó Deus, ter consciência da nossa necessidade e saber do Teu poder, para que o Senhor abra as comportas dos céus e libere sobre a Tua igreja a vitória que nós tanto esperamos, ó Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Peço que você assente um minuto, vou passar para a pastora Liliane e ela vai, na sequência, já nós vamos caminhar para o final. Assente só um minuto. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero convidar a Miriam aqui em cima. Na próxima terça é aniversário da Miriam. O desejo do nosso coração é presentear cada aniversariante. Mas como nós não podemos, a gente sempre presenteia os vices e a mulher de cada vice. Então, eu quero desejar a você um feliz aniversário. Quero deixar um versículo também para você, em Salmo 20, versículo 4. Você põe para mim, Sara, por favor, na NVT. Que o Senhor conceda, lá está escrito que Ele conceda, os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em tudo. Lhe dê sucesso em todos os seus planos. Que Deus conceda todos os desejos do seu coração, em nome de Jesus. E tem um presente para você. Deus abençoe muito, viu? Parabéns. Mais alguém fazendo aniversário essa semana? Vamos ficar de pé, nós já vamos fazer a oração final. Às vezes falha, a gente não fica sabendo, né? Pois, aí a gente já ora por você também. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Glória ao nosso Deus. Deus abençoe aí os nossos visitantes. Acho que já saíram, né? Acabaram de sair ali. Deus abençoe todos os irmãos. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada um dos irmãos que estão conosco, pelos visitantes que estiveram aqui. Abençoe a vida deles. Pai, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos conduza em paz. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai. Que nós possamos a cada dia clamar e receber, ó Deus, do Senhor as respostas. Nós temos aqui a irmã Miriam, que está nessa semana completando mais um ano de vida. O Senhor sabe os sonhos que ela tem, os projetos que ela tem. Ela é uma mulher empreendedora. O Senhor sabe como ela trabalha. Então que o Senhor venha abençoar o trabalho das mãos dela, dando a ela saúde, disposição, força, ânimo a cada dia, Pai. Que o Senhor venha sustentá-la em cada circunstância e situação da vida dela, como esposa, como mãe, como empresária. Em nome de Jesus, o Senhor dê a ela muitos e muitos anos de vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.
Coloque a mão no seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: parabéns para você.